O segundo livro de Samuel, capítulo 6. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler aqui a partir do primeiro versículo. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1, amém? Diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Balaá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeiras de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar-se para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subiu e levava Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Até aqui por enquanto. Nós vamos falar um pouquinho hoje, irmãos, sobre essa passagem que trata da arca do Senhor, mas para a gente conseguir entender o que significa isso, a gente precisa entender o valor da arca. Então nós vamos tentar aqui ilustrar um pouco sobre esse assunto, detalhar um pouco, para a gente conseguir entender a importância da arca do Senhor. Nós sabemos que a arca ela foi mandada, a construção dela foi ordenada por Deus, não é? Ainda lá no livro do Êxodo, a arca ela foi construída quando o povo ainda estava no deserto. Eles haviam saído da terra do Egito, eles caminhavam pelo deserto ali quando Deus dá a direção para o povo ali para construir o tabernáculo. A arca seria introduzida no Santo dos Santos do tabernáculo. A arca era um baú, não é? De madeira de acácia, toda revestida em ouro, com 2 querubins sobre a tampa. E essa arca ela representava a presença de Deus no meio do povo. Tanto que ela ficava dentro do Santo dos Santos, e ali quem entrava naquele lugar uma vez por ano era o sumo sacerdote.
Ninguém mais ficava ali na presença da arca, era onde a glória de Deus se manifestava dentro do tabernáculo. Dentro da arca havia alguns objetos, vamos dizer assim. Havia ali a vara de Arão que floresceu, havia as tábuas da lei, né, dos 10 mandamentos que Deus havia dado a Moisés, e havia o maná. Se a gente fosse aplicar uma comparação dentro do texto que nós lemos, para a gente estar utilizando aqui nessa noite, eu diria que a vara de Arão que floresceu, não sei se os irmãos estão lembrados da passagem, precisava escolher uma linhagem sacerdotal entre as 12 tribos. Aí cada um das tribos, representando uma tribo, pegou uma vara e Deus disse a Moisés, olha, a vara que florescer no dia seguinte é essa linhagem dessa tribo que eu escolhi para serem a linhagem dos sacerdotes. E a vara de Arão floresceu. Então, foi ali uma escolha da parte de Deus, não é? Para que a descendência de Arão fosse a linhagem sacerdotal. E assim foi até a época de Jesus. Né? Nós estamos falando de um acontecimento ali de cerca de 1.500 a 2.000 anos antes de Jesus. Não é? E então nós podemos exemplificar a vara de Arão que floresceu como um compromisso de Deus com o povo. Também havia ali as tábuas da lei, né? As tábuas com os 10 mandamentos que Deus tinha dado para o povo lá no deserto. Havia ali também se nós fôssemos entender um comparativo para essas tábuas, nós dizíamos que era a obediência do povo a Deus, não é? O compromisso, a obediência, a submissão. E por último vinha ali o maná, né? Por último na minha apresentação, né? A ordem não sei qual é. Mas o terceiro item era o maná. E o maná simbolizava a provisão de Deus. Não é? As três coisas, os três itens na arca, são bênçãos. Um compromisso de Deus com o povo é bênção, não é? A obediência do povo a Deus, para Deus guiar esse povo, também é bênção, não é? E a provisão de Deus também é bênção. É a bênção mais característica que a gente conhece, aquela bênção material, vamos dizer assim. Tá? Então, basicamente, a arca tinha esse sentido. Ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo, que de fato Deus se manifestava ali no Santo dos Santos, não é? A glória dele enchia ali, a presença do Senhor era sobre a arca, e a arca representava o compromisso de Deus com o povo, a obediência do povo a Deus e a provisão de Deus. Então vejam que quando as coisas estavam bem, essas três bênçãos aqui simbolizadas na figura da arca do concerto, da arca da aliança, bastava para que o povo fosse ali abençoado, vitorioso. Os irmãos terem uma ideia, teve guerras que Israel lutou, que os soldados não colocaram a mão na espada. Iam à frente da peleja os sacerdotes com a arca, louvando a Deus, e o inimigo era derrotado. O inimigo ficava, perturbado. Eles lutavam uns contra os outros ali, e eles mesmos se destruíam. Quando foi aquela passagem para eles cruzarem também o Jordão, os sacerdotes foram à frente com a arca. Quando o primeiro sacerdote que estava carregando a arca encostou o pé na água do Rio Jordão, a água parou para o povo atravessar. Então veja que realmente a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Mas o que acontece? Na época de Eli, o profeta Eli, a arca ela foi tomada de Israel. Os filisteus fizeram guerra contra Israel e eles tomaram a arca do Senhor lá de Israel. E eles, foi até aquela ocasião onde Eli morre, né? Os filhos de Eli também morreram. Eli estava tratando a arca com uma certa displicência, sem o devido valor. Os filhos de Eli não tinham aquele compromisso e a arca foi levada para a terra dos filisteus. Aí os irmãos conhecem a passagem, os filisteus pegaram a arca do Senhor, colocaram dentro do templo de Dagon, que é uma divindade dos filisteus. Aí quando os sacerdotes de Dagon entravam lá no dia seguinte, a estátua de Dagon estava caída com o nariz no chão e a arca do Senhor em pé lá.
Aí eles iam lá, arrumavam a estátua de Dagom no lugar, no outro dia a estátua no chão e a arca lá. Aí eles falaram, não tem como deixar a arca aqui. Aí os filisteus foram feridos, lá tiveram doenças, né? Enfim, eles falaram, vamos tirar essa arca das nossas terras, que isso está trazendo problema para nós. Só que no meio dessa retirada, a arca ela não chega até Jerusalém, ela não chega até o destino. E ela fica ali mais ou menos intermediária, ela vai parar na casa de um homem chamado Aminadab, que foi o texto que nós lemos aqui, né? A arca ficou na casa de Aminadab durante cerca de 20 anos. Veja que tudo isso que eu narrei, Eli, que onde ele era sacerdote, Saul ainda nem havia sido constituído rei, né? Samuel ainda, quando Eli morre, Samuel substitui Eli como profeta, passa um tempo, depois Saul é ungido rei, aí depois vem Davi. Então esse trâmite todo durou ali, foi cerca de 20 anos que a arca ficou na casa de Aminadab. Aí quando Davi ele assume o reino de Israel, quando Saul morre e tal, e Davi é rei, não é? Ele começa a reinar. Uma das primeiras coisas que Davi faz é querer trazer a arca do Senhor a Jerusalém. Veja que Davi ele tinha uma visão que ele desejava ali a presença de Deus no meio do povo, né? Ele tinha um entendimento do que a arca era e do significado que ela tinha para o povo. E o fato é que quando eles foram lá pegar a arca na casa de Aminadab, Davi vai lá com uma turma, lá com o pessoal, arruma uns carros de boi lá e tal, e o texto aqui descreve tudo como foi. Só que no caminho, teve algum desnível ali na estrada, né? O carro do boi, uma carroça levando a arca, deu aquela entortada assim, a arca deu de cair, e um sujeito que estava junto ali, um tal de Uzá, onde ele era Uzá, ele teve aquele ímpeto de querer segurar a arca para ela não cair. Só que quando ele pôs a mão na arca, ele foi fulminado. Deus se irou contra ele, porque não era qualquer um que podia tocar na arca, né? Tinha que ser da linhagem sacerdotal. Então, Davi olhou para aquilo e temeu, ele ficou com medo. Falou, quem que vai poder transportar essa arca? A gente fez aqui o melhor que a gente pôde, pegamos aqui um carro novo, montamos uma carruagem, tudo bonitinho, todo mundo se alegrando aqui. A arca deu de cair, o rapaz, que não tinha nada a ver com a história, não tinha feito nada de errado, foi pôr a mão na arca, mas não podia pôr a mão na arca, e ele morreu. Aí eles resolveram deixar a arca na casa de um tal de Obed-Edom. E a arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. Na casa de Abinadab ela ficou quanto tempo? 20 anos. Na casa de Obed-Edom, 3 meses. Davi voltou para Jerusalém, passaram-se os meses, chegou a notícia para Davi. Davi, Obed-Edom está prosperando, que é uma maravilha. A família dele é abençoada, as coisas, os negócios dele indo de vento em popa, o gado dele multiplicando, a plantação abençoada, tudo que tem na casa de Obed-Edom prospera de uma maneira tremenda. Aí Davi resolve ir na casa de Obed-Edom para trazer a arca para Jerusalém. Aí ele faz diferente, ele faz como tem que ser feito, né? Segundo a lei, só a linhagem sacerdotal podia manusear a arca, assim ele fez. A cada 6 passos que eles davam na casa de Obed-Edom até Jerusalém, eles sacrificavam bois e carneiros. Cada 6 passos, mata um boi, oferece sacrifício ao Senhor, anda um pouco. Cada 6 passos vai, mata outro boi, oferece sacrifício ao Senhor, até chegar em Jerusalém. E Davi chega em Jerusalém feliz, saltando, se alegrando, porque conseguiu trazer a arca de volta para Jerusalém depois de tanto tempo. Agora a pergunta que eu quero fazer, não sei se os irmãos pararam para observar isso nessa história toda que eu falei, por que a arca ficou na casa de Aminadab 20 anos e não fez diferença nenhuma na vida dele? E na casa de Obed-Edom ficou só 3 meses e esse sujeito prosperou, que era uma maravilha, que a notícia chegou lá na capital, lá em Jerusalém, a ponto do rei ir lá na casa dele para ver o que estava acontecendo. Um no altar e outro não.
Um valorizou a presença de Deus e o outro não. A gente pode observar aqui dois tipos de pessoas. A gente vai fazer uma comparação aqui. Eu não sei se eu vou conseguir terminar, por causa que o tempo é mais curto, mas representa aqui dois tipos de crente. O Aminadab, para ele a arca era um estorvo. Já alguém ouviu essa palavra? Estorvo. É uma palavra que os mais antigos falam. Era um estorvo, era uma coisa que incomodava. Por causa das obrigações. Era um peso para ele ter aquilo ali. Era um peso para ele ter que cuidar daquela arca. Era um peso para ele ter aquele objeto ocupando espaço na casa dele. A arca era um objeto grande, eu não sei falar as medidas dela agora exatamente, mas é uma caixa mais ou menos assim, com duas hastes, os querubins e tal. E ele ficou com a arca lá aos 20 anos, Aminadab? Ficou. Mas era um peso para ele. Era algo que ele não dava o devido valor, era algo que ele não usava da devida reverência, e a arca simplesmente ficou lá. Eu falei há pouco que simboliza dois tipos de crente, né? Já viu o crente que para vir à igreja é um peso para ele? Tem que ir para a igreja hoje. Tem que ensaiar hoje. Tem que tocar hoje. É aquele sujeito que tudo que é relacionado à obra de Deus, para ele é um estorvo. Para ele é um peso. Nossa, tem que ajudar na igreja hoje. É aquela pessoa que já não se importa mais com a presença de Deus. Ele já não se importa mais. O que a arca representava? Lembra que eu falei no começo? Compromisso de Deus com o povo. A obediência a Deus. E a provisão, as bênçãos de Deus derramada. Hoje nós temos um compromisso com Deus através de Jesus. Jesus nos religa com Deus. Nós temos hoje a Bíblia para nos orientar, para que a gente possa melhorar, para que a gente procure obedecer a Deus de fato. Há regras de conduta, a maneira de se portar, modos de comportamento descritos para nós aqui na Bíblia. Mas na verdade, o povo hoje está preocupado só com o maná. O que simboliza o maná? A provisão. O povo só quer saber de ser abençoado. Compromisso com Deus? Não. Obediência a Deus? Também não. É o tipo do crente Aminadab. Deixa a arca aí num canto. Está guardada aqui, não está tomando chuva. Não está no relento. Não está no sereno. Deixa ela aí. Não faz diferença, não. É o tipo da situação das pessoas que se acostumam, que param, que são indiferentes, que vêm à igreja, mas está com a mente voltada nas coisas que não estão aqui no momento, com as coisas lá de fora, que não se importam com a presença de Deus. Quantas vezes a igreja está adorando a Deus e tem gente dispersa? Tem gente conversando, tem gente no celular, tem gente que não está nem aí. São os tais dos Aminadabs modernos. A presença de Deus está aqui. O compromisso de Deus com a igreja se manifesta aqui. A obediência de Deus, cabe a nós obedecê-lo pelo seu livro que ele nos deu. E a provisão de Deus na nossa vida é no cotidiano. Se a provisão de Deus cessasse, a gente estaria morto. Se a gente está aqui é porque a gente tem comido, tem bebido, tem dormido todos os dias. Mas o sujeito não esquenta muito a cabeça. Como eu
falei, a igreja para ele acaba se tornando um peso. Ah, hoje tem culto. Nossa, de novo culto. Ensaio. Aprender a tocar para quê? Aprender a cantar para quê? Aprender a ensinar. Para que eu vou ler a Bíblia? Para pregar? Não vou ganhar nada com isso. E é um peso para esse tipo de gente. É crente, é crente. Sabe que a presença de Deus está lá? Sabe. Mas não valoriza. Mas com Obed-Edom foi totalmente diferente. Obed-Edom prepara o melhor lugar da casa para a arca. Eu imagino Obed-Edom todos os dias ali, orando a Deus, agradecendo a Deus pela presença dele no seu lar, que era um privilégio. Um lugar onde a arca estava, no tabernáculo, que o sumo sacerdote podia vê-la uma vez por ano. Obed-Edom tinha a arca na sala da casa dele. Ele se deleitava na presença de Deus todos os dias. Sabia que ali estava o compromisso de Deus com eles. Sabia que ali estava a bênção, a provisão de Deus sobre a vida deles. E o compromisso era retribuído pela obediência. E Obed-Edom valorizava aquilo. E Obed-Edom acreditava e dava valor e zelava. Amém. E a bênção de Deus na vida de Obed-Edom e da sua família foi notória a ponto de ser narrada lá na capital, em Jerusalém. Davi era rei. Imagina vir uma figura importante na tua casa. Estou sabendo que você está sendo abençoado. Vem o presidente da república na tua casa. Verdade que você está sendo abençoado por Deus. Que privilégio. Tudo porque a presença de Deus não era tratada com indiferença. Era verdadeiramente valorizada no meio daquela casa, naquela família. Quantas pessoas hoje, irmãos, nós não estamos aqui para julgar, nem é esse o intuito do que eu vou dizer. Mas quantas pessoas hoje realmente se importam de estar na presença de Deus na igreja? Quantas pessoas hoje que estão a um passo além da religiosidade? Porque a religiosidade nos aprisiona. Eu preciso ir para a igreja. Por que você precisa ir para a igreja? Eu tenho que ir para a igreja. Meu pai é crente, minha mãe é crente, minha avó é crente, meu tio é crente, todo mundo é crente. E se eu não for, eu aguento eles na minha orelha ali, ó. Tem que estar lá. Então o sujeito não vem para a igreja porque ele ama a Deus, porque ele valoriza a presença de Deus, porque ele se alegra na presença de Deus. Ele vem para a igreja para ficar livre do comentário dos que estão ao redor dele. Ele deseja a presença de Deus, mas não valoriza. Às vezes a gente espera a presença de Deus se manifestar para a gente se alegrar. Mas se a gente chegar aqui desejoso da presença dele, não teria um culto sequer que a gente não saísse daqui jubilando, se alegrando, se deleitando na presença de Deus. O problema é que cada um está preocupado com uma coisa. Você vê o povo cantar hoje, quando eu falo cantar, é quando nós vamos louvar a Deus, os hinos da nossa arte. Tem gente que só mexe a boca. Tem gente que está pensando no que vai fazer amanhã, no que fez ontem. Se você perguntar para a pessoa, o que você está falando? O que você está dizendo? Ah, não sei, estou cantando um hino. A pessoa não sabe nem o que ela está falando. Tem gente que se terminar o culto, eu saí daqui do púlpito, esperar lá na porta, e aí, gostou da palavra, irmão? Gostei. O que foi pregado? Muita gente não vai saber falar o que foi pregado. Por quê? Porque não valoriza. Tem a presença de Deus. Sabe que é o lugar onde Deus habita.
sabe que a bênção de Deus é derramada, mas não dá importância, porque eu estou todo dia na igreja, irmão. Quando for para mim querer alguma coisa de Deus, esse dia eu venho preparadinho, eu faço um jejum, eu chego aqui consagrado, mas outro dia é tudo mais um dia. Eu acredito que Aminadab cuidou da arca dessa forma, está aqui já há tantos anos, não mudou nada, 3 anos que está aqui. Ô Aminadab, você tem a arca de Deus na tua casa? Já está lá faz 10 anos, aquele negócio empoeirado. Nem me lembrei. Nem lembrava mais. Às vezes a gente pendura umas roupas lá, né? Com Obed-Edom, a história era outra. Que? Você vai entrar na minha casa? A lei diz que tem que se santificar, se purificar. Você está limpo, você está puro. Por quê? Porque aqui habita a presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. E Deus honrou Obed-Edom por causa disso. Glória a Deus. Então, se a gente começa a olhar para a vida de algumas pessoas, será que o problema não é a questão do valor que a pessoa dá a Deus? Será que o problema não é o quanto a pessoa sabe a importância ou o significado de adorar a Deus? Eu já falei isso várias vezes aqui, né? Aqui do púlpito a gente tem uma visão privilegiada. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso. Aí do banco os irmãos enxergam a minha aqui em cima. Mas daqui eu vejo a igreja inteira. Você vê quem masca chiclete, você vê quem conversa, você vê quem bate papo ali à toa, você vê quem está mexendo no celular, você vê quem está ali com compromisso, quem não está, porque às vezes a igreja está louvando a Deus, tem gente que está quase dormindo lá, e alguns até dormem mesmo. Intercedendo. Então o que isso significa, irmãos? Tudo bem, vai, um dia a pessoa está cansada, trabalhou demais, vai lá. Bem que aqui não é lugar de dormir, né? Mas vai lá, vamos ser também tão exigentes. Mas isso virar uma prática. A pessoa está aqui, é como se fosse um clube, um lugar social. Aqui a gente vem para adorar a Deus, né? O objetivo do culto é a adoração a Deus. Glória a Deus. O centro do nosso culto é o Senhor. Nós precisamos ter o conceito que João Batista tinha. É necessário que eu diminua e que ele cresça. O cantor tem que diminuir para Deus aparecer. O pregador precisa diminuir para Deus aparecer. A ênfase é Deus. O centro do nosso culto, o objetivo do nosso culto é o Senhor. E quando a gente aprender a valorizar isso, dar o devido valor, a devida importância, os nossos cultos vão ser diferentes. Os nossos cultos vão ser diferentes. Então a gente precisa entender isso. O que eu venho fazer na igreja? Irmão, mas sabe, não adianta eu vir também no Espírito, buscando a Deus, jejuei na semana, porque o fulano de tal não está nem aí, o outro também não está nem aí. Então, por causa dos que estão nem aí, eu também vou estar nem aí? Não. Quem não está nem aí, problema dele. Eu estou aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Glória a Deus. Você tem o teu momento de brincar, o teu momento de descontrair, o teu momento de trabalhar? Sim, cada um tem o seu momento. Mas quando nos reunimos aqui, que a gente ora e começa o culto, o centro da atenção é o Senhor. E não tem nada que possa atrapalhar isso. E a gente precisa entender esses princípios, porque isso, irmãos, isso tudo são princípios espirituais para as nossas vidas. Deus, Ele valoriza, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É um absurdo quando a gente olha para esse texto e vê um homem que teve ali a arca na sua casa há 20 anos e não ter tido nenhuma mudança de vida. Ele é lembrado hoje como o homem que teve a arca durante 20 anos
e não mudou nada na vida dele. Há poucos dias aí falaram sobre aquele ganhador da Mega Sena da virada. Os irmãos ouviram a história? Que teve um ganhador aqui de São Paulo que não reivindicou o prêmio. 160 milhões de reais ele ganhou. E acho que no final de março, de abril, não lembro quando foi, a pessoa não apareceu na Caixa Econômica com um bilhete premiado para resgatar o prêmio. 160 milhões! E eu não sei o que aconteceu, acho que prescreveu. Até onde eu ouvi falar, tinha prescrito o prêmio. Que a pessoa tinha. Foi aqui de São Paulo, ganhador. Quer dizer, o sujeito é milionário, mas não sabe que é milionário, porque ele não faz uso. Ele não foi pegar o que é dele. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas tem gente que não sabe que é abençoado, porque não vai pegar, não vai buscar. Não está preocupado com o abençoador. Se eu falar para alguém, escuta, essa Bíblia aqui é tua, tá? Estou dando ela para você, está aqui a Bíblia bonitinha e tal, e eu deixar ela aqui no púlpito. A Bíblia é da pessoa. Se ela não levantar do lugar dela para vir pegar, ela faz uso da Bíblia? É dela. Alguém vai tirar dela? Não, porque é dela. Mas ela vai fazer uso? Não vai, porque ela não veio buscar. Está cheio de gente que vem na igreja e não vem buscar nada. Não vem buscar a presença de Deus, não vem buscar ouvir a palavra de Deus, não vem buscar comunhão com Deus, não vem buscar perdão dos pecados, não vem buscar uma ajuda de Deus para ser um crente melhor, porque nós precisamos melhorar todo dia, todos nós. A pessoa vem à igreja por vir, simplesmente por vir. Porque ela é religiosa, ela não é uma adoradora, ela não tem um compromisso, ela tem uma religião. E religião é um problema. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui para a gente encerrar essa primeira parte? Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua nesse texto, porque aí nós vamos falar quando se tem a presença de Deus, o inimigo ele tem que estragar a festa. E a gente vai passar para essa segunda parte. Nós precisamos valorizar o que nós temos. Tem países por aí que se você falar o nome de Jesus, você é preso. Você pode ser assassinado, ser condenado à morte, simplesmente por falar o nome de Jesus, por pregar a Jesus. Aqui a gente tem toda a liberdade. Ninguém vai te prender por você falar de Jesus. Ninguém vai te prender se você louvar a Deus com um hino no meio da rua. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Cada um está aí no seu mundinho, com seus problemas. E vir à igreja, para muitos, já se tornou um peso. E nós não precisamos e não podemos agir dessa forma. Amém, irmãos? Amém. Bom, vamos parar por aqui. Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Agradecemos a Ti pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a valorizarmos a Tua presença, a darmos o verdadeiro valor, a importância de estarmos no culto, adorando, bendizendo o Senhor, o Teu nome. Ajuda, Senhor, a termos o entendimento da obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a obra de salvação, essa tão grande obra de salvação que o Senhor tem realizado por nós na cruz do Calvário, a Tua provisão que o Senhor nos dá a cada dia, as Tuas bênçãos derramadas sobre nós a cada dia. Ajuda-nos a enxergar, a valorizar, a contemplar e sermos gratos a Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, leva-nos também agora na Tua paz, nos guarda, nos livra de todo mal, continua nos dando uma noite abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todo sempre. Digamos, amém.